Olá, boa noite, alunos do sexto ano. Professor Cristóvão, novamente gravando mais uma aula aqui. Bom, gente, a gente já está chegando na parte final do nosso conteúdo, né, da apostila deste terceiro bimestre. Tá? O item aqui da apostila que nós vamos dar uma olhada é sobre a chegada dos europeus, principalmente aqui na região do Vale da região amazônica. Tá? Então, os europeus eles ficaram muito surpresos no início do século XVI. Século XVI é 1500, tá? No início ali do descobrimento do Brasil, tá bom? Quando desembarcaram no Vale do Amazonas e encontraram comunidades relativamente superpovoadas. Então havia assentamentos indígenas com milhares de habitantes. Entretanto, essas sociedades amazônicas sofreram grandes impactos a partir da chegada desses exploradores. O primeiro impacto foi com a invasão de vários aventureiros que vinham da Espanha, vinham da Holanda, da França, da Inglaterra e também da Irlanda. Tá? Então, na região amazônica não ocorreu apenas aí a participação de portugueses, né, vindo de Portugal, tá bom? Mas sim da Espanha, Holanda, França, Inglaterra e Irlanda. Vinham em busca de supostos paraísos repletos de metais preciosos. E em seguida, durante o processo de ocupação do território, com a imposição do estilo de vida português em grande parte do que hoje é a Amazônia Legal. Tá? Então, a Amazônia Legal, como já conhecemos, ela inclui os estados do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, parte do Mato Grosso, né, um pedaço do Mato Grosso e também do Maranhão, parte do Maranhão. Tá bom? Ao longo do livro, né, após o trecho sobre o Tratado de Madrid, a palavra Amazônia será utilizada para significar Amazônia Legal. Então, ao longo de cerca de 250 anos de conquista e colonização portuguesa, vários povos indígenas eles foram mortos pela arma de fogo dos conquistadores e também, sobretudo, foram dizimados pelas doenças contagiosas trazidas pelos europeus. Quais eram essas doenças? A varíola, o sarampo, a catapora, a gripe, a tuberculose e também doenças venéreas, que são doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Assim, as populações indígenas na Amazônia foram reduzidas de maneira drástica. Na época do primeiro contato europeu, havia aproximadamente 5 milhões de índios na bacia amazônica, dos quais mais de 3 milhões viviam no Brasil. Atualmente, há apenas cerca de 430 mil indígenas na Amazônia. Tá? Então, olha só o quanto, né, já foi reduzido de população indígena, né, de índios no nosso país. Tá bom? Mas por que os europeus, principalmente os espanhóis e portugueses, vieram explorar a Amazônia no século XVI? Então toda essa história ela começa no final do século XV, já pegando ali 1600, né, quando Portugal e Espanha decidem navegar os mares em busca de riquezas nas Índias. Este é o período do ciclo oriental das navegações que tinham por objetivo expandir as rotas comerciais. E aí vejam só, um navegador espanhol chamado Cristóvão Colombo, buscando atingir essas regiões ricas, chegou ao continente americano. Isso ocorreu lá no dia 12 de outubro de 1492, então bem antes de 1500, né? 8 anos antes de 1500. Foi lá na ilha de Guanani, no atual arquipélago das Bahamas. Chegando lá, ele chamou esse lugar de Ilha de San Salvador. Juntamente com outros exploradores espanhóis, Cristóvão Colombo ele comandava uma nau. Uma nau são barcos, né? Barcos enormes, caravelas. A gente vai já ver a imagem aí. Essa nau, esse barco era chamado de Santa Maria e tinha duas caravelas chamadas de Pinta e Ninã.
E no final de 1499, o comandante que havia conduzido a caravela Ninan, Vicente Yanez Pinzon, ou Vicente Pinzon, ainda vinha em busca, né, de um caminho para o Oriente, e ele atingiu assim a foz do rio Amazonas, na atual Ilha do Marajó. Tá? Então, antes de 1500, por volta de 1499, o primeiro, português, né? Na verdade, primeiro, primeira pessoa, o comandante de fora, né, da Europa, espanhol, que chegou a atingir o Brasil, né, pela região amazônica, foi esse Vicente Yanez Pinzon. Tá? Então ele foi o primeiro bem antes de Cristóvão Colombo. Tá bom? Vindo aqui para o outro lado da apostila, aqui nós vamos ver, né, as imagens ó, das naus, ó, Santa Maria, tá? E aqui é a Nina, tá bom? Aqui é a Santa Maria e esse outro aqui do lado direito que está na cor cinza é a Nina, tá? Assim, Vicente Pinzon foi o primeiro europeu a chegar no rio Amazonas, o qual ele chamou de Santa Maria de la Mar Dulce. Tá? Então ele chamou, né, o rio Amazonas de Santa Maria de la Mar Dulce. O resultado dessa expansão marítima comercial foi a conquista de novas terras para a Espanha e Portugal. Esse fato gerou tensões e conflitos, e por essa razão foi assinado o Tratado de Tordesilhas no dia 7 de julho de 1494, quando o Brasil, né, por conta desse descobrimento de Vicente Pinzon na região amazônica, né, então o Brasil inicialmente, lá na época, em 1494, havia esse tratado, né, de divisão, onde a leste do Brasil eram terras pertencentes a Portugal, tá? Pegando ali a região do São Paulo, né, Rio de Janeiro, Bahia, né, onde foi inicialmente onde as naus, né, de Cristóvão Colombo e dos outros portugueses chegaram, e as terras pertencentes à Espanha, né, onde Vicente Pinzon tinha chegado justamente pelo rio Amazonas. Tá? Então esse tratado ele consistia, esse tratado entre Portugal e Espanha, né, terras que pertenciam a Portugal e terras que pertenciam à Espanha, ele consistia numa linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Esse meridiano ele dividiu o mundo para Portugal e Espanha. As terras ao leste seriam portuguesas e as terras ao oeste seriam espanholas. Assim, grande parte do que você conhece hoje, como a Amazônia, incluindo a região do Tapajós e a Calha Norte, ela pertencia formalmente aos espanhóis lá no século XVI. De fato, a linha imaginária passava próximo à cidade de Belém, né? Realmente, está aqui, ó, bem próximo à cidade de Belém. Aqui é a região do Pará. O Pará ele era dividido tanto por Portugal e Espanha, né? Hoje atual Pará. Portanto, quase todo o estado do Pará e o restante da Amazônia pertenciam à Espanha, né? Por volta lá do século XVI, em 1500. Tá bom? Bom, então esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Na nossa próxima aula eu vou postar a atividade, que é justamente desse capítulo 4, tá? A atividade aqui que ela vai ter 9 questões, tá bom? Na próxima aula apenas vou postar essa atividade para vocês, tá? Então vai ficar aqui essa aula hoje de explicação da chegada dos europeus, tá bom? A imagem desse assunto também eu já deixei aqui na plataforma na aula de hoje, né, do dia 9 de setembro, tá? Baixem aí o batam print, né? Baixem as imagens, o batam print do assunto, tá?
para lhes auxiliar a responder a atividade da próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, um forte abraço e até a nossa próxima aula.